Celulares e serviços de acesso móvel à internet revolucionaram o mundo atual. Trabalho, informação, diversão e lazer estão disponíveis a qualquer hora e em todos os lugares, com simples toque no smartphone. O Brasil já possui 225 milhões de acessos móveis. É o quinto maior mercado do mundo para banda larga móvel. A cobertura 4G já está em 5.000 municípios e a revolução por aqui está só começando. O mundo já está na transição para o 5G, a nova geração de serviços móveis que tem velocidades muito maiores, permitindo o uso intensivo de vídeos e aplicações industriais. Também possui tempo de resposta bem menor, possibilitando serviços de realidade virtual, telemedicina e até mesmo o desenvolvimento de veículos autônomos. E ainda permitirá o desenvolvimento de redes dedicadas para cada tipo de serviço, para atender a indústria 4.0, vídeos em ultra alta definição e muitas outras aplicações digitais. No Brasil, o 5G vai começar com o leilão das principais faixas de frequência. As políticas públicas devem permitir a ampliação das redes de banda larga móvel. O leilão deve priorizar investimentos que vão ampliar a infraestrutura e os serviços acessíveis. Para viabilizar o 5G, o país vai precisar de 5 vezes mais antenas do que no 4G. É uma ampliação grande que esbarra na legislação de muitos municípios. Em 300 deles, as leis são tão restritivas que poucas antenas são autorizadas e os processos podem levar até 3 anos. O 5G é seguro. Estudos científicos comprovam que o sinal não tem qualquer efeito nocivo nas pessoas. A saúde de seus consumidores e a segurança das redes são prioridades das empresas de telecom, que têm seus equipamentos certificados e homologados, sob rigorosos critérios de segurança, por órgãos e autoridades em diferentes países. O 5G é essencial para o futuro da economia digital. Deve ser aberto a modelos de negócios inovadores e acessíveis aos consumidores. É para isso que trabalham as operadoras de telecomunicações, para assegurar que o 5G também revolucione e transforme o Brasil. Bom dia a todos, bem-vindos ao painel Telebrasil 2020. Meu nome é Anne Varte, eu sou jornalista do Jornal Estado de São Paulo e do Broadcast e estou com vocês hoje para falar sobre agricultura conectada. Esse é o 11º workshop do painel Telebrasil e a ideia aqui é ouvir alguns dos principais especialistas sobre as dificuldades, desafios e oportunidades para levar a conectividade ao campo e ao agronegócio brasileiros. Nós teremos hoje, entre os nossos participantes, o diretor de Inovação e Conectividade do Ministério da Agricultura, Kleber Soares, o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, José Gontijo, o coordenador técnico do Instituto CNA, Joaci Medeiros, o head de Marketing Corporativo e IoT da TIM Brasil, Alexandre Dalforno, e o diretor de Relações Governamentais da Huawei, Bruno Takemako Zitnik. Vamos passar agora para uma manifestação inicial de cada um deles sobre o tema antes de ir ao debate. Muito bom dia a todos, sou Kleber Soares, diretor de Inovação do Ministério da Agricultura, é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero trazer algumas perspectivas sobre desafios e oportunidades para o tema conectividade no campo, no âmbito da pasta da agricultura. Anne, eu prossigo? Pode sim, por favor. Muito bem. Nesse tempo que eu tenho aqui para fazer as colocações iniciais, eu queria trazer uma reflexão, né, sobre desafios e, ao mesmo tempo, oportunidade, né, de promovermos a conectividade no campo, principalmente numa perspectiva de que conectividade, sem sombra de dúvida, é o elemento principal, né, de uma camada, digamos assim, ou de uma perspectiva de plataforma, quando nós falamos de avanços digitais. Até porque, olhando como camada, se nós tivermos uma boa infraestrutura de conectividade, consequentemente, nós poderemos subir no horizonte de tempo, espero que curto, né, outras camadas, como o modelo de marketplace, como o modelo de plataforma, e progressivamente chegarmos, de fato, a provimento de serviços, digamos assim, e oferta de soluções digitais para o campo. Nesse horizonte, o Ministério da Agricultura, sob a liderança da nossa ministra Tereza Cristina, do nosso secretário de Inovação, Fernando Camargo,
nos encomendou e nós estamos desenhando, né, já está em estágio bem avançado, como vou comentar aqui agora, um olhar de como avançarmos para a agricultura brasileira, suportada e alavancado pela conectividade, pelas ferramentas digitais, em cima de 4 grandes camadas. Elas não são exaustivas, claro, mas eu vou sumarizar aqui quais são as camadas que nós estamos olhando, numa lógica de que há elementos suficientes de conectividade e ferramentas de conectividade para suprir esse vazio de conectividade no campo, que hoje nós sabemos que no melhor cenário, né, nós temos aí praticamente, no melhor cenário, 23% da área agricultável brasileira, né, que representa boa parte do nosso território em termos de espacialidade, com algum nível de conectividade. Perceba que eu usei a frase com algum nível de conectividade, não significa com conectividade, muito menos com boa conectividade. Ok? Então, para subir esse horizonte de irradiação de 23% no melhor cenário de conectividade, nós estamos olhando para 4 perspectivas, ou 4 camadas. A primeira camada, sem sombra de dúvida, é estimularmos o desenvolvimento e o provimento de soluções de conectividade para o campo a partir de tecnologias satelitais, especialmente, claro, utilizando aí satélites estacionários. Nós sabemos que no Brasil já tem serviço de conectividade utilizando satélite, e essa camada, assim como as outras, nós estamos aí trabalhando fortemente com o Ministério da Ciência e Tecnologia, e agora, né, com a entrada do Ministério das Comunicações, nós também estamos trabalhando junto com eles, e já há, né, uma proposta que foi formulada pelo Ministério da Agricultura, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, para o Ministério das Comunicações prover, né, alguns polos, alguns pilotos de conectividade no campo, utilizando provimento de sinal via satélite. A segunda camada é uma camada de nós robustecermos a conectividade no campo a partir do provimento de sinal, seja 4, seja 3, seja 2G, e quem sabe um dia até chegarmos aí em 5G, a partir de provimento de sinal via as telecoms, né? Para isso, nós fizemos um estudo muito robusto. Nós sabemos muito bem, hoje, né, uma parceria, mais uma vez, do Ministério da Agricultura, junto com a Exalc, e que foi entregue recente pela nossa ministra ao ministro Marcos Pontes, na época que eles lideravam a pasta de comunicação, e agora esse assunto passou para o Ministério da Comunicação, onde nós sabemos muito bem onde estão os principais vazios de conectividade que podem ser providos pelas telecoms, né, seja 4, 3 ou 2G. Em síntese, para essa camada, nós temos 2 estratégias, né, são 2 cenários. O primeiro cenário, nós sabemos que para subir um adicional de mais 25% da área agricultável no Brasil com cobertura, ou seja, saltar de 23% para algo próximo de 50%, são necessários pelo menos cerca de 4.400 torres antenas, ou seja, a combinação de par, torre e antena, para você ter uma cobertura de cerca de 50% do território agrícola brasileiro coberto. Um segundo cenário, são necessários algo em torno de 15.200 pares, né, torre e antena, para você ter uma cobertura adicional de 50% e, com isso, subir, né, uma radiação de conectividade via modelo telecom, entre aspas, né, para o Brasil agrícola, e chegarmos aí próximo de 75% a 80%. O primeiro cenário nós estamos considerando um horizonte de tempo de 2 anos, e o segundo cenário, um horizonte de tempo de até 3 anos. E com isso, consequentemente, né, imputar incremento de renda para a nossa agricultura e, consequentemente, aumentar o PIB agrícola brasileiro. Para vocês terem ideia da dimensão do impacto dessa segunda camada, né, um estudo que nós fizemos, nós mapeamos que no primeiro cenário, para a camada de conectividade via telecom, nós estaríamos provendo um adicional ao PIB agrícola, ao valor bruto da agropecuária brasileira, que hoje é em torno de 700 bilhões de dólares, nós estaríamos provendo um adicional de impacto só pela conectividade, utilizando as telecoms, digamos assim, um adicional de algo em torno de 50 bilhões de dólares no horizonte de tempo de bilhões de reais, perdão, no horizonte de tempo de 2 anos. E no segundo cenário, um adicional de algo em torno de 80 bilhões de reais no horizonte temporal de 3 anos. A terceira camada, muito rapidamente, é a camada via fibra. Sim, por que não fibra? Nós sabemos que tem situações que a fibra chega em determinados pontos, né? Uma estratégia que desenhamos junto com a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, que é uma instituição vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, mais uma vez sempre de mãos dadas com a MCTI, nós estamos estimando uma terceira camada, que é
levar fibra, estender fibra a determinados pontos do Brasil, principalmente em comunidades agrícolas no territórios do Nordeste e da região Norte do Brasil, e a partir daí irradiar utilizando rádio, e aí para nós pouco importa qual é o modelo de rádio. E a quarta camada que nós estamos olhando é a camada de uma camada que nós prevemos estimular e fomentar também o uso de provimento de conectividade usando espaços ociosos, ou como é denominado aí pelos especialistas, espaços brancos, ou as famosas bandas analógicas que foram desativadas no Brasil, que eram utilizadas pelas TVs analógicas, que estão ociosos, e nós sabemos que tem tecnologia no mercado, inclusive tanto de empresas nacionais como de multinacionais, prontas para poder entrar em operação tão logo seja regulamentado no Brasil. Em síntese, são essas quatro camadas de perspectivas, né, que ao mesmo tempo são desafios, mas são uma gigante oportunidade de nós provermos aí, irradiarmos conectividade no campo. A nossa expectativa é, com essas quatro camadas, nós conseguimos, de forma paralela, subimos uma estratégia de provimento de um marketplace digital e, consequentemente, ofertar serviços. São essas considerações iniciais, Anne, que eu gostaria de fazer. Certo, Kleber. Muito obrigada pela sua apresentação. A gente segue agora, então, com o diretor de Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, José Gontijo. Bom dia a todos, bom dia, Kleber, bom dia, amigos do painel. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Todo esse trabalho que o Kleber mencionou, ele é fundamental para o desafio que a gente tem, né, Kleber? A gente, desde a assinatura da Câmara 4.0, voltada para o agro, exatamente, ela vem buscando, né, aumentar a produtividade, a relevância do Brasil, né, e no comércio mundial desses produtos agropecuários, aumentar a sustentabilidade, posicionar o Brasil como exportador dessas soluções tecnológicas, não só dos produtos agrícolas, digamos assim, né? E aí, essa Câmara 4.0, ela passa por alguns objetivos estratégicos, né, como uso eficiente dos recursos naturais, uso eficiente de maquinário, segurança sanitária e inovação. Mas sem a conectividade, nada disso acontece. Esse é o grande desafio do agronegócio brasileiro. E quando a gente começa a pensar que o agronegócio é 25% do nosso PIB, se a gente aumentar 10% a eficiência dele, aumentar 10% da eficiência colocando tecnologia, para quem é da área de tecnologia sabe que não é um desafio grande, dependendo do setor que for o business do agronegócio, você aumenta 2,5% o nosso PIB. Então, esse trabalho que vem sendo desenvolvido aí, agora é tripartite, né? Ministério da Agricultura, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e agora o Ministério das Comunicações, na parte de conectividade, ele tem um potencial alavancador da economia brasileira muito grande, né? Então, a expansão da internet, ela visa, per si, ela, olhando para o agronegócio, não é algo que vai dar resultado direto, quando a gente olha só para a conectividade, mas ele desencadeia uma série de outras ações, pensando no modelo de camadas, que trazem e agregam valor ao agronegócio brasileiro. Então, com a expansão da internet, você aumenta a produtividade, você vai ter maior controle do que você está fazendo, você vai conseguir colocar tecnologias e serviços mais inovadores, desde inteligência artificial, como monitoramento remoto, como predição e manutenção de equipamentos e maquinário. Nós temos exemplos aí de alguns projetos pilotos que em um ano conseguiram fazer economia de 100 milhões de reais, por exemplo, na indústria sucroalcooleira. Então, você tem esse potencial de alavancagem enorme a partir da conectividade, né? E, além disso, você consegue começar a posicionar os produtos brasileiros por questões de rastreamento, por questões de melhor qualidade dos produtos e produção mais eficiente em outros mercados internacionais, não só nos que a gente já existe, a gente expandir, mas também buscar outros mercados, né? E tudo isso passa pela formação de recursos humanos, né? A gente precisa difundir a ciência, tecnologia e inovação, o potencial que essas ferramentas digitais, o potencial que essas ferramentas que já existiam lá com o nome de agricultura de precisão, né, Kleber? E foram evoluindo ao longo do tempo com o surgimento de novas tecnologias, para que a gente possa aumentar e fortalecer a conectividade no campo, possa estabelecer os fóruns de inovação, né? O MAP ele fez um trabalho muito grande aí de identificação dos grandes polos de inovação no Brasil, onde deveriam ser dado um tratamento diferenciado para que essa sinergia e essa eficiência fosse levada
a um resultado concreto, né? Os polos tecnológicos, né? E tudo isso, além dessas camadas digitais, você começa a fazer toda essa instrumentação, toda essa tecnologia ser levada aos outros elos da cadeia do agronegócio e da indústria agrícola brasileira, né? Não só da indústria, mas do desenvolvimento científico e tecnológico. Você tem a Embrapa, você tem os recursos genéticos, você tem toda a parte de difusão da inovação dos outros elos da cadeia, que não são tecnologia da informação e comunicação, mas que vão usufruir diretamente dessas tecnologias, por exemplo, como inteligência artificial. Pense o que vai ser o IA aplicado a genoma, o IA aplicado ao desenvolvimento de metamateriais, de meta-insumos, que são compostos que vão produzir determinados efeitos nas plantações, no gado, nos diversos setores ativos e econômicos da agricultura e da agropecuária, que vão trazer mais eficiência. Então, a conectividade ela é o elo, espinha dorsal. Sem ela, a gente não tem a capacidade de desenvolver. Óbvio que a gente pode, sim, trazer tecnologia de fora, mas o Brasil ele tem um potencial enorme de desenvolver tecnologia. Vou dar um exemplo. Foi apoiado um projeto pelo Ministério que está sendo comercializado agora, foi transferida a tecnologia da universidade para as empresas, que uma torre de 4G que alcança 100 km de raio, com 2 megabits na borda. Para você transmitir vídeo, ok, é muito pouco, mas para você fazer o rastreamento animal de veículo, maquinário, uma torre que tem um alcance de 100 km, com 50 km, ela dá 10 megabits na borda. Então, você tem, sim, um DNA inovador no Brasil que pode ser explorado. Com essas são as minhas falas iniciais. Obrigado. Muito obrigada, José Gontijo. Agora a gente segue com o coordenador técnico do Instituto CNA, Joacim Medeiros. Bom dia a todos. Queria cumprimentar todos os participantes aqui, em nome do Kleber Soares, o diretor do MAPA. Cumprimento aos participantes e agradecer o convite, né, aí para participar aqui desse momento muito rico. Bom, a ideia aqui é a gente fazer uma apresentação bem breve, rápida, mas com alguns dados interessantes, né? Então, vou trazer aqui algumas ações do sistema CNA-SENA com relação a esse tema que nós consideramos prioritário aqui dentro da CNA. Se nós enxergarmos o agronegócio como um macro segmento, ou dividirmos ele em macro segmentos, nós temos aí o antes da porteira, aí o setor de insumos, o dentro da porteira propriamente dito, que é a produção agropecuária, e os demais elos das cadeias produtivas aí, a agroindústria, atacado, varejo, até o consumidor final. Por que o setor produção agropecuária está em destaque? Porque nós enxergamos que esse setor hoje, atualmente, e aí os números não deixam mentir, é o setor mais frágil com relação à conectividade, o dentro da porteira, porque os demais elos eles estão relativamente mais próximos da sede dos municípios. Então, quando a gente enxerga o agronegócio, né, as diferentes cadeias produtivas do agro, como uma grande engrenagem, o sistema CNA-SENA enxerga na conectividade o grande lubrificante dessa engrenagem, desse motor pujante da economia brasileira. Então, nós temos aí alguns números que são muito conhecidos de vocês, né? O agro responde por 43%, cerca de 43% das exportações brasileiras. Mão de obra, então, emprega uma quantidade significativa de pessoas, né? Então, o agro é formado, sim, por pessoas, por gente. Então, a gente precisa valorizar cada vez mais essas pessoas, os colaboradores das fazendas, das propriedades, enfim. E o PIB, né, a parte econômica, que em torno de 20% a 25%, o agro, ele traz aí, então, de fato, é sim um motor da economia e muitas vezes deixa, sim, o superávit da balança comercial positivo. Eu trago um dado interessante aí, de agosto agora de 2020, que com relação ao Brasil, com a cobertura 4G, nós temos a população aí com cobertura, não necessariamente conectada, com 97,5% da população brasileira com cobertura 4G. E, em termos de município, 88,3%. Então, no primeiro momento, quando você analisa esses números, você percebe que o Brasil está bem obrigado, mas no setor urbano. Porque quando muitos desses dados são relacionados à sede do município. Então, o setor rural que fica afastado dessa sede, muitas vezes, ele não tem qualquer tipo de cobertura. Ou seja,
corroborando com o que eu falei anteriormente, que o setor dentro da porteira é, de fato, mais frágil dentro dos setores do agronegócio. Então, trazendo alguns números aqui, ó, nós temos aí 5 milhões de propriedades rurais, né, de acordo com o Censo Agropecuário, 2017, e aí a gente tem uma heterogeneidade muito grande de produtores, pequenos, médios e grandes produtores aí nesse número aí, 5 milhões. Você perceba que 72% das propriedades elas estão offline atualmente no Brasil. Então, é um número que realmente assusta, né? Então, um dos grandes gargalos hoje do agro, sem dúvida nenhuma, é a conectividade no campo, a conectividade rural. E aí, quando a gente trata de desníveis regionais, de minimizar desníveis regionais, esse número aí, trazendo as propriedades offline, ele simplesmente está 50% na região Nordeste. Então, a conectividade, além de ser a engrenagem do agro, é sim fator de contribuir com os desníveis regionais do país. E aí, esse percentual aí de 91% tem área até 100 hectares. Então, esses números demonstram que a gente precisa enxergar todas as propriedades rurais, as pequenas, as médias e as grandes, de diferentes abordagens, com diferentes olhares. Porque, de fato, há uma heterogeneidade muito grande no país em relação a essas necessidades de conexão. Então, a simples conexão de fala, né, para você conseguir uma comunicação, muitas dessas propriedades há uma dificuldade muito grande, né? E aí, as maiores, sim, a subutilização de máquinas, né? Então, você compra uma máquina hoje e você deixa de utilizar uma parcela considerável da tecnologia que está embarcada nessas máquinas. E aí, trazendo o número, né, com relação à área, nós temos aí cerca de 196 milhões de hectares no Brasil estão offline, o que corresponde a cerca de 7 países da Europa. Então, imagina o tamanho da área no Brasil com relação às propriedades offline e imagina o tamanho do nosso desafio. É algo muito grande e aí há uma necessidade de esforço conjunto, público e privado, para tentar minimizar a longo prazo ou a médio prazo esse percentual, esse número aí em termos de área. A gente traz aqui, agrupamos aqui só a título de exercício, o Brasil dividido em 2 grandes grupos, com as propriedades, os estados que têm um percentual variando aí em termos de estabelecimento de 0% a 25% no primeiro grupo e de 25% a 50% dos estabelecimentos desses estados, eles têm alguma conexão. Então, de modo geral, nós temos no país aí os estabelecimentos agropecuários com baixa conectividade. Eu trago aqui os 10 maiores municípios produtores de grãos no Brasil. E aí você percebe que a conectividade desses municípios, a baixa conexão, né, na verdade, ela varia aí, ó, em município de São Desidério, aí, 86% dos estabelecimentos desse município não tem conexão. E variando aí na faixa até 42% em Maracaju e Mato Grosso do Sul. Então, nossos balizadores, o que é que nós acreditamos e achamos importante trabalhar? Disponibilizar aí, independentemente do fornecedor, uma solução ampla, segura e acessível e estável de telecomunicação, independentemente do tamanho das propriedades. Você associar as demandas de universalização de serviços telecom, produtividade, segurança pública rural. Muitas propriedades estão à mercê aí de organizações criminosas, sofrendo assaltos, enfim, é um problema grave no campo. A educação, o EAD hoje, né, especialmente nesse momento de pandemia, fundamental para que o jovem do campo ele tenha as mesmas condições e as mesmas oportunidades de estudar, né, com relação ao jovem da cidade. A parte de incêndios, né, você não consegue, o produtor muitas vezes não consegue simplesmente chamar bombeiros para apagar fogos em suas determinadas, em sua propriedade. Então, é importante a gente estar atento a isso. O ideal é convergir esforços, que é um pouco esse esforço que está sendo trazido aqui, né? Otimização de recursos, integrar em uma única rede as transmissões de telefonia e dados, né? A IoT, né? Internet das Coisas. Enxergamos também a importância do ambiente regulatório, né? Com relação a garantir recursos para a zona rural, para as atividades de conectividade em zona rural, considerar todas as tecnologias disponíveis, né? Valorizando, quando possível, a questão do componente nacional.
E isso deve ser escalonado no tempo, né? Não dá para resolver tudo ao mesmo tempo. Importante prever perspectivas de evolução da tecnologia para que a conta não caia no colo do produtor rural, né? Então, é importante trabalharmos infraestrutura espacial, terrestre e híbridas em alguns casos. O nosso projeto aqui do Sistema CNA, a parte de satélite e a cobertura terrestre. A parte de satélite, nós realizamos diversos testes em campos no final do ano passado, antes da pandemia, né? E percebemos que muitos dos problemas de alguns produtores é resolvido, sim, com a conexão de satélite. Por exemplo, a emissão de uma simples nota fiscal eletrônica é permitido, sim, com essa conexão satelital. Fizemos testes com 3 fornecedores, né, um público e 2 privados, a Telebrás, a Rural Web e a RiosNet, em alguns pontos do território nacional. Realizamos as 7 provas de conceito, né, provas de campo, 2 no município de João Pinheiro, 2 em Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso, Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães também. Aí só algumas fotos, né, com relação à conexão de satélite. Aí em João Pinheiro, um produtor de cana-de-açúcar. Em Campo Novo do Parecis, a questão de soja e milho. Em Barreiras, né, a fruticultura. Em Barreiras aí também cacau. Em Luiz Eduardo Magalhães, soja e milho. Enfim, já fizemos uma conta aqui com relação à conexão de satélite. A gente chega àquelas propriedades, né, que tem aí em torno de 72% de falta de conexão, esses 3,6 milhões de propriedades, considerando um kit, né, de satélite aí, eu estou falando do kit, né, da instalação do equipamento em si, cerca de 7,3 bilhões de reais para você botar pelo menos uma antena de satélite em cada propriedade que está offline hoje. Não estou considerando aqui do custo mensal ainda, tem essa outra conta ainda que muitos produtores não têm condição de pagar. Bom, com relação à cobertura terrestre, fizemos algumas visitas em campo, conhecemos aí o projeto 4G TIM no campo, né? O nosso amigo da TIM certamente vai falar, na Jales Machado. É um projeto bem interessante para cobertura diária, né? Então, é uma solução interessante essa que a TIM traz aí para o campo, mas é importante frisar que são para exceções, grandes produtores, né? Então, grandes agroindústrias são atendidos com essa tecnologia. Conhecemos em nosso projeto a questão do 5G do Instituto Nacional de Telecomunicação, uma tecnologia de 5G para longo alcance, uma tecnologia bem interessante. É importante que haja um apoio no desenvolvimento dessa tecnologia. E caminhamos, por fim, as ações que nós consideramos importantes, né? Uma política pública que facilite o acesso às inovações, proporcione fixação das famílias. Muitos jovens trabalhadores não querem mais ficar no campo offline, no campo desconectado, né? É a questão da reformulação do FUST, né, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicação, com prioridade para a área rural. Até então, o FUST é para a área urbana, né, tem não é um direcionamento, não é uma atenção muito especial para a área rural. Então, é um fundo que já tem 20 anos aí, que a gente está acreditando na importância desse PL aí. É importante que o Senado ele seja aprovado, aí o PL 172 de 2020, e essa PEC aí, a 187 de 2020, que é importante a manutenção do FUST aí dentro desses ordenamentos, aí desses projetos de lei. A importância de garantir a frequência de 700 MHz para áreas rurais, né? É importante porque as frequências mais baixas têm um maior alcance de propagação. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas para o campo essa frequência é fundamental. Um outro item que a gente enxerga como ação importante é a outorga primária, assegurar a outorga primária para pequenos e médios provedores em áreas não atendidas pelo vencedor do edital no caso aqui da Anatel. E a questão de formação de parcerias estratégicas para oferecer serviços de telecomunicação com preços reduzidos. Essa ação aqui é uma que a gente está trabalhando fortemente. Então, a CNA, né, o sistema CNA está buscando e já estamos firmando essas parcerias para levar para o produtor rural, né, para a ponta, soluções de conectividade com preços reduzidos. E aqui eu trago uma plataforma que estamos desenvolvendo, plataforma Multisoluções, né? Então, o produtor aqui, numa página muito clean, muito simples, ele vai digitar a ideia que ele digite, está em construção, a ideia que ele digite aqui o seu município
e logo em seguida apareça, de acordo com o município dele, opções, né, em termos de soluções para a sede, né? Então, eu só quero uma solução para a minha sede, a emissão de uma nota fiscal simples, eu clicaria aqui, a outra soluções para a área e um outro campo aí para a sede mais área. Então, isso está em construção, a gente já está trabalhando com fornecedores, firmando essas parcerias para que essa plataforma ela ganhe parceiros e seja fortalecida em prol do produtor rural que está lá no campo, em muitas propriedades offline, como foi falado aqui. Eu agradeço, Anne, aí pela oportunidade. Muito obrigada, Joaci. Agora a gente segue com o Head de Marketing Corporativo e IoT da TIM Brasil, Alexandre Dalforno. Bom dia a todos. Anne, obrigado aí pela introdução. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os participantes do painel. Deixa eu colocar aqui. Bom, a minha ideia aqui é falar um pouquinho sobre a experiência da TIM, né? O Joaci me ajudou um pouquinho já introduzindo o que nós temos feito de alguns clientes, né? Obrigado, Joaci, pela sinalização aqui do que a gente está fazendo. Mas apresentar um pouquinho do que a TIM vem fazendo com a solução 4G TIM no campo, né? Que é uma solução que endereça aí as necessidades do produtor. Bom, a gente está há mais de 3 anos trabalhando e entendendo o que o produtor rural precisa. Então, a TIM foi a primeira operadora a olhar o agro de uma forma diferenciada e foi lá entender que não bastava a gente oferecer soluções de IoT, mas antes disso nós precisávamos entender a questão da cobertura, da conectividade no campo, né? Porque você já tinha máquinas extremamente inteligentes, né? Dispositivos necessitando serem conectados, só que você não tinha conectividade. Então, nós verificamos que nós precisávamos trabalhar na conectividade e levar uma solução que endereçasse realmente as necessidades do produtor rural, né? Uma vez que a conectividade ele realmente é o grande habilitador da digitalização de qualquer setor. E na agricultura não é diferente. Na agricultura tem um grande desafio, porque a gente fala de uma indústria a céu aberto, né? Uma indústria que, na verdade, você tem, às vezes, milhares de hectares a serem conectados, né? Onde você tem todos os processos produtivos que estão rodando ali, a maioria deles que são ainda analógicos e que precisam ser digitalizados. Então, a conectividade é a ponta do iceberg que começa a liberar, né, ou a habilitar que você consiga ter processos digitais, né, que você consiga trabalhar o EAD, né, ou a digitalização também do mindset dos funcionários que estão naquela fazenda. Então, é todo um conjunto, né, de coisas que a conectividade traz. Bom, nesse período, a gente vem trabalhando e a gente teve uma grata surpresa no ano passado de uma pesquisa do OpenSignal mostrar que nós já somos líderes na disponibilidade de 4G no ambiente rural também. Além de ser líder na disponibilidade no ambiente urbano, nós também somos líderes no ambiente rural. Então, isso já mostra o que nós estamos fazendo nesse período todo, né? E que já começa a dar resultado, e vocês vão ver mais à frente que não dá resultado apenas para o grande produtor, começa a dar resultado também para o pequeno e médio produtor. Bom, e a nossa solução, como é que ela qual é o que ela se propõe, né? Quer dizer, a nossa solução é baseada em uma rede LTE 4G pública, usando os 700 MHz que o Joaci falou, justamente usando uma frequência baixa, que eu consigo ter uma cobertura bastante grande com uma única torre, né? Eu uso a mesma tecnologia que a gente usa nas cidades, então isso faz com que a escala de custo dos dispositivos, na escala de custo do próprio equipamento que vai na fazenda caia, porque você tem a escala de toda, né, o rollout, né, que existe nas grandes cidades e nas médias cidades, já existente hoje, não só na TIM, mas todas as operadoras, né? Você consegue ter um ecossistema de dispositivos, como eu falei, de um smartphone, né, tablets que você pode comprar em qualquer loja de varejo, ele vai funcionar nessa rede, você não precisa ter nada especial, né, nada específico. Você pode trazer, inclusive, da China, né, se for o caso, você consegue fazer que funcione nessa rede. É uma tecnologia com padrão global, então, quer dizer, você não está amarrado a uma tecnologia, você está, na verdade, trabalhando no ecossistema que é a prova de futuro, né? E também já está apto, né, a você fazer, né, a transformação para o 5G. Essa solução também já traz consigo toda uma conexão para o IoT, né, com tanto o Narrowband IoT quanto o Cat M1, são redes LPWA,
né, redes que você consiga usar sensores com baixíssimo consumo de bateria, então habilitando todo um ecossistema de desenvolvimento de soluções, né, necessárias para você fazer gestão, manejo do ambiente rural. E você tem aí, né, esses benefícios que não são somente para máquinas, né? Então ela conecta máquinas, mas ela também conecta coisas, né, dispositivos de devices, né, sensores de uma forma geral, e pessoas, né? Tão importante, a gente acaba esquecendo da conexão das pessoas, né? Mas ela é que faz você fazer a gestão, né? Nossas experiências aqui dos nossos clientes, a gente vê que a conexão das pessoas que o 4G traz cria justamente a gestão operacional eficiente no campo, que é fundamental. Não basta você ter só as máquinas conectadas se você não tiver as pessoas que fazem a gestão de tudo isso, aí podendo se conectar, podendo criar essa eficiência operacional. E esse slide mostra um pouquinho do que a gente fala, né? Quer dizer, o 4G em 700, ele conecta as pessoas, ele conecta também escolas, né? Vai conectar máquinas, sensores, né? E, inclusive, o boizinho, né? Quer dizer, ele pode conectar, inclusive, toda a operação que não é de agricultura de grãos, fibras, né? E cana, né? Mas também todo esse ambiente que a gente precisa ver com carinho, que é o ambiente da agropecuária, né? Da pecuária em si, que é a pecuária de corte, principalmente. Então, é uma tecnologia extremamente democrática, né? Porque ela, por ser uma rede pública e por ser uma rede que atende a todas as necessidades, ela realmente, quando você coloca numa região, você vê o desenvolvimento daquela região, não só daquela empresa que fez aquela cobertura, que colocou aquela cobertura para fazer, conectar suas máquinas, aumentar a eficiência produtiva, mas todo aquele ecossistema que gira em torno disso, né? Como os funcionários da fazenda, a família dos funcionários, as pequenas comunidades que vivem em torno daquelas propriedades, que também se beneficiam com toda essa conectividade, né? Essa digitalização através do 4G. Bom, e como é que a gente, na verdade, em todo esse percurso, né, a gente pensou, bom, não basta eu ter tecnologia, não basta eu falar dela, mas eu preciso criar ecossistema, fazer com que outras marcas, que são marcas do agro, também falem do 4G em 700 MHz. Então, nós criamos uma associação sem fins lucrativos chamada Conectar Agro, que é uma das membros fundadores, com mais 7 empresas aí, e a gente está trabalhando justamente para criar um padrão natural, né? Criar um padrão onde você consiga facilitar a vida do produtor. O produtor rural não precisa mais saber qual é a tecnologia que você está usando. É a mesma tecnologia da cidade, é a mesma que já funciona na cidade, que o seu smartphone funciona, e aí o que vai passar a funcionar? A máquina funciona numa fazenda, funciona noutra fazenda, né? Você tem vários produtores que têm mais de uma área, né? E ele desloca essas máquinas de uma área para outra, então você não precisa, porque essa conectividade vai funcionar tanto numa área quanto noutra área. Então, a gente acredita que o agroconectado é mais produtivo, que é o grande tema desse painel, né? Realmente, a conectividade habilita toda uma gama de soluções que vão trazer, com certeza, né, um aumento de produtividade, a gente não tem a menor dúvida disso. Bom, aqui um pouco dos nossos clientes. Hoje a gente tem já mais de 5 milhões de hectares contratados, né? Então, com o 4G no campo. Dentre eles, a gente tem aqui a Jales Machado, que o Joacim falou que foi a primeira empresa a entrar no nosso portfólio de clientes. Ela já está tá no final da terceiro corte de cana, né, usando o 4G. Né? Então, é uma empresa que está tirando muitos frutos do 4G, com várias soluções que surgiram dentro de casa, como, por exemplo, né, você levar a TV corporativa para a área de vivência dentro do campo. Né? Eles têm mais de 65 milhões de hectares, mil hectares, desculpe, hoje com cana. Então, você levar o RH para próximo desse funcionário, são mais de 3.500 funcionários, faz muita diferença. Então, de toda a parte de centro de operações agrícolas também. Então, quer dizer, eles estão fazendo toda essa jornada digital necessária que vem, né, que é habilitada pelo 4G. A Amage também, da mesma forma, é CLC Agrícola. A Decoagro, que é um grande produtor, né, uma grande empresa da parte de cana-de-açúcar no Mato Grosso do Sul. E a Citrosuco, que é o maior exportador de suco de laranja hoje no mundo. Né? Então, nós temos hoje um grande portfólio de clientes que está trabalhando conosco, né, investiu junto conosco para criar esse ambiente de conectividade e fazer a digitalização dos seus ambientes produtivos. Só que esses 5 milhões de hectares, né, quando a gente fala em números, né, de cobertura, a gente pode traduzir ele de uma forma diferente, porque, felizmente, né, o 4G não tem barreiras.
A cobertura não está somente em torno onde tem os limites daquela área de produção. Então, os 5 milhões de hectares, se você traduzir, né, falando de NB-IoT, que a gente começou a falar, que é a tecnologia 4G, né, para conexão de IoT, você está falando de mais de 11 milhões de hectares com NB-IoT, nesses mesmos 5 milhões de hectares. Você tem 218 cidades já beneficiadas com o 4G, porque a gente está levando a cobertura para toda a área produtiva, que inclui cidades no meio dessa área produtiva, né? Você tem mais de 50 mil propriedades rurais beneficiadas, por quê? Porque são vizinhos dessas grandes propriedades que acabam se beneficiando também dessa mesma cobertura 4G. E mais de 500 mil pessoas conectadas no ambiente rural, certo? E a gente fez uma análise em cima de vias, né? Aí a gente fala de aquelas vias que conectam, né, as áreas produtivas, não só vias, né, grandes BRs, né, ou estradas regionais. Você tem mais de 24 mil quilômetros de vias que já tem a cobertura baseado nesses 5 milhões de hectares que a gente fez através dessas 5 empresas. Então, você vê como, na verdade, a gente fez todo um desenvolvimento de um modelo de negócio para atacar o grande produtor, mas nós também já estamos endereçando, né, o pequeno e médio com esse modelo de negócio, com essa abordagem do 4G no campo, certo? Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço e fico à disposição para perguntas aí, né? Eu acho que tem muito assunto interessante para falar, inclusive das experiências dos nossos clientes aí na habilitação do 4G no campo nas suas áreas produtivas. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez e fico à disposição. Obrigada, Alexandre. Agora a gente segue para nossa última apresentação, que será dessa vez do diretor de Relações Governamentais da Huawei, Bruno Takemako Zitnik. Bom dia a todos, bom dia, Anne, aos painelistas, na verdade, boa tarde, né? Gostaria de agradecer a oportunidade de mostrar para vocês um pouquinho da Huawei e também da solução que nós trazemos focado para a parte de cobertura na área rural, né? Então, vamos lá. A Huawei, ela é uma líder fornecedora de soluções na parte de TIC, tá? Nós já possuímos aí mais de 194 mil funcionários no mundo inteiro, e desses 194 mil funcionários focados em pesquisa e desenvolvimento, são 96 mil. Ou seja, nós já ranqueamos aí entre os top 5 das empresas que investem em pesquisas nos últimos 10 anos, investindo mais de 90 bilhões de dólares nessa área. E isso faz com que fortaleça nossa marca, principalmente aqui no Brasil. A Huawei não é uma empresa nova, já possuímos 22 anos atuando aqui no Brasil, né, uma empresa que tem mais de 1.200 funcionários, proporcionando aí, paralelamente, mais de 15 mil postos de trabalho. Ou seja, nós trabalhamos com todas as operadoras no Brasil e mais de 5 mil provedores de internet. E o que eu gostaria de mostrar para vocês é basicamente uma visão, qual seria o pain point hoje, né, das operadoras em si, para que a cobertura no campo ela seja expandida rapidamente. Então, tradicionalmente, um site que é desenvolvido aí na área urbana, ele leva em torno de 8 anos para a operadora obter o retorno sobre o investimento. E esse modelo de site é o mesmo modelo que é levado para o campo, né? Salvo algumas soluções, muito bem apresentado pelo Alexandre, já focando nas associações para uma solução mais leve, com um custo menor, e no qual esse site, quando ele é desenvolvido, ele obtém um grande custo de investimento através do CAPEX, né? Ou seja, mais de 50% aí é gasto na infraestrutura do site, outros 30% em energia, né? E uma pequena parte no investimento em equipamento. E também traz um grande custo relacionado a OPEX, ou seja, o time to market no desenvolvimento de um site padrão para o campo, ele é muito maior do que 30 dias, e hoje nós sabemos que as aplicações em campo, elas demandam, até mesmo esse movimento criado pela parte de agricultura, demanda novas aplicações, e é aí onde surgiu o que nós chamamos de Rural Star, que é uma solução um pouco mais leve e inovadora para o campo. Ou seja, o Kleber também citou a questão da necessidade aí de mais de 4 mil novos sites para uma cobertura na área rural,
E essa solução que a Huawei desenvolveu, ela utiliza o sinal já irradiado pelas torres existentes. Basicamente, essa solução ela atua como se fosse um repetidor, né? E a cobertura desse sinal também, ele é acima de 30, 40 quilômetros. Ou seja, existe um site doador já da operadora, é um site normal, e esse site Rural Star, ele consegue redistribuir este sinal dependendo daquilo que você quer atingir. Ou seja, não somente em áreas agrícolas, mas também pensando na parte de população. População desde 500 pessoas até mesmo 3.000 pessoas, sendo isso utilizado tecnologia baseada aí em LTE Relay. Tá? Então, a ideia dessa solução é reduzir o custo total de operação em 50%, ou seja, saindo do modelo de backhaul, de transmissão através de satélite ou microwave, né, indo para uma solução através de LTE Relay, a infraestrutura mudando o modelo padrão de torre para um poste e também a energia mudando o padrão, seja ela a parte elétrica ou até mesmo geradores de diesel para uma energia mais limpa através da energia solar. E como é que funciona essa solução? Basicamente, a partir do site doador, você consegue criando novos hops, né, o que nós chamamos de enlaces, e aí essa solução ela consegue atingir até uma distância de 60 quilômetros e uma capacidade boa, dependendo da transmissão que é oferecida pelo site doador. Ou seja, uma cobertura ampla, oferecendo serviços flexíveis e um baixo investimento, seja ele feito através da operadora ou quando também tem uma associação, esse custo é diluído entre as empresas que fazem parte dele. Bom, não é uma solução nova, ele já é aplicado pela Huawei em mais de 50 países, né? Principalmente focado na parte do Middle East, África, no qual, com essa solução, conseguimos aumentar a conectividade nas áreas rurais, ou seja, é uma análise de necessidade contra a oferta, né? Essa conectividade, ela habilita aplicações baseadas em NB-IoT, o que nós chamamos aí também habilita aplicações para a agricultura 4.0, e isso traz diferentes benefícios, como aumento de produtividade, redução de custo nela, e o produtor começa a entender um pouco mais, assim que ele cria aplicações, né, sejam elas baseadas em inteligência artificial, alocadas em soluções em nuvem, ele cria essa solução baseada num data lake e começa a analisar onde melhorar a sua produção, onde obter o melhor resultado para o seu negócio. E, por último, uma contribuição social. Essa solução ela não leva somente a conectividade para o campo na aplicação da agricultura em si, mas sim para todas as pessoas que vivem naquelas áreas remotas. Então, é uma solução simples que a Huawei disponibiliza para nossos clientes aqui no Brasil, e isso vai trazer um grande benefício e também uma agilidade na expansão da conectividade na área rural do Brasil. Basicamente é isso. Obrigado. Obrigada. Agora a gente vai abrir, obrigada, Bruna, a gente vai abrir agora para uma rodada de perguntas e respostas. Lembramos também que a plateia, quem estiver assistindo, pode mandar perguntas pelo formulário que está abaixo da janela de transmissão dessa sessão. A primeira pergunta que eu queria fazer aproveitando a questão dos gargalos e da conectividade do campo, para o representante do Ministério da Agricultura. A gente tem um projeto que está agora, né, que trata dessa questão da conectividade do campo no Senado, mas, ao mesmo tempo, com essa questão da pandemia, a gente está com as comissões, neste momento, né, não estão funcionando, somente o plenário. Né? Então, eu queria saber do Kleber, como é que ele vê essa situação se esse projeto pode contribuir para reverter alguns desses gargalos que a gente tem para ampliar a conectividade no campo. Muito bom, Anny, excelente provocação. Sem sombra de dúvida, não só o projeto de lei que tramita no que diz respeito à conectividade, como outros PLs, né, que tratam de agricultura digital, como PL de agricultura de precisão, PL de certificação e plataformas para gestão de máquinas e implementos agrícolas. Mas eu diria que, nesse exato momento, uma grande preocupação é
são desdobramentos do projeto de lei 172, como comentou o Gontijo do MCTI. Esse projeto é estratégico para a questão de conectividade no campo, porque é o projeto que vai dar os direcionamentos da aplicação do FUSH, né? E que a nossa bancada, né, liderada pelo deputado Alceu Moreira, né, está atento, junto com a relatora, a senadora Daniela Ribeiro, né, em dar prosseguimento da aplicação dos recursos do FUSH para poder implementar essas camadas, né, como eu citei, e como os colegas aí que me antecederam citaram, de conectividade no campo. Então, eu diria que a maior urgência, a maior premência no momento para alavancar a conectividade no campo é nós termos uma aprovação e desdobramentos positivos do PL 172, né, sob a relatoria da senadora Daniela Ribeiro, né, em prol da nossa agropecuária. A gente tem alguma perspectiva da retomada dos trabalhos da comissão e da tramitação desse PL? Não, para esse PL especificamente, ele está tramitando sim, inclusive nós já participamos, nós que eu falo porque não só eu, representando o Ministério da Agricultura, como o nosso secretário Fernando Camargo, inclusive o Gontijo, que nos acompanha aqui do MCTI, junto com o secretário Paulo Alvim, já participou de várias discussões, vários debates, né, subsidiando aí o voto, né, e a relatoria no que diz respeito à aplicação desse recurso do FUSH para a agropecuária, e soubemos que a qualquer hora vai para a votação no plenário. Estamos torcendo aí, fazendo figas para que aconteça o quanto antes. Aproveitando também, queria fazer uma pergunta para o Bruno e para o Alexandre. Vocês apresentaram aí os projetos, né, que as empresas têm em relação à questão da conectividade no campo, e uma pergunta que a gente sempre tem, né? Claro que a gente vê que alguns projetos realmente são viáveis, como vocês estão colocando, mas existe viabilidade econômica para atender, vamos dizer, todos os gargalos, todo o país? Se quiser, podem começar primeiro com TIM, depois Huawei. Não, realmente o desafio é grande, né? Como o Jaci mostrou, né? Os 190 e poucos milhões de hectares lá equivalem a vários países da Europa. Realmente, o Brasil é um país de dimensões continentais e o desafio é justamente você chegar, né, nessas regiões aí de Mato Piba, né? De Mato Grosso, né? E as novas fronteiras agrícolas, que realmente os municípios são enormes, né? Você tem uma área urbana pequena, mas o município é absurdamente grande e todo ele é coberto de produção. Então, agora, a TIM, o que ela resolveu? Né? Em vez de ficar de braços cruzados, ela resolveu buscar um modelo de negócio que pudesse endereçar o tema de forma que atendesse, né, o grande produtor. Então, nós buscamos um modelo de negócio onde o produtor rural nos ajuda com uma taxa de instalação. Então, eu tenho um modelo de negócio onde eu tenho uma taxa de instalação que me ajuda a bancar parte do investimento que eu tenho que fazer para levar um backhaul, para botar a infraestrutura, tudo mais, certo? E, com isso, ele consegue habilitar toda essa conectividade de uma forma rápida, certo? Os custos caíram muito, né? Felizmente, a tecnologia ela tem, na verdade, a cada ano caído, né? E isso faz com que a gente conseguiu ter um modelo de negócio que se encaixasse. Então, hoje, uma torre numa região do Mato Grosso, Mato Piba, ela cobre mais de 40 mil hectares, né? Com uma única torre 4G. Isso com o 4G, considerando aí você ter os 2 megabits por segundo que o José Gontijo falou, né, no caso, com o 4G hoje em 700 MHz. Né? Se você coloca o NB-IoT, você vai aí para quase dobra o tamanho dessa área, né, porque são regiões muito planas. Então, você acaba tendo hoje custos, né, para você fazer esse de investimento do produtor que estão abaixo de um quarto de saca de soja num único investimento. Então, você vê, hoje você tem uma produção agrícola que você está rolando em torno de 60 sacas de soja em média por hectare, né? Você tem um custo de investimento de um único momento de menos de um quarto de saca de soja para você habilitar esse 4G que vai trazer um aumento de produtividade. Então, se você fizer uma conta rápida, menos de 0,5% de aumento de produtividade numa única safra, você já mais do que bancou, né, esse investimento, né, que você teve que fazer. Então, foi uma forma que a gente buscou de conseguir, né, trazer um modelo de negócio já usado até no campo, né, para outras empresas de telecomunicações, para fazer isso avançar. E, ao mesmo tempo, você pode ver na apresentação que isso também habilita todos os vizinhos, né, toda aquela região, né, de vizinhos, de escolas, de
comunidade, né? Por exemplo, Goianésia, que é um exemplo que o Joaci falou, lá da Jales Machado, a gente levou o 4G para a cidade também. Então, você tem todo um ambiente, né, urbano-rural que acaba sendo beneficiado por uma tecnologia que é democrática, né, e que garante essa inclusão digital, não só da área produtiva, né, mas também de todos os moradores da região, né? Bom, Mani, pelo lado da Huawei, nosso papel é sempre desenvolver soluções que, sim, minimizem os custos de implantação, né, num curto menor espaço de tempo, seria o time to market, né? Vale reforçar que essas soluções, né, nós sempre apresentamos para as operadoras, né, porque a Huawei ela não faz um negócio direto com o produtor em si, ela passa pela operadora que é detentora das faixas de frequência, né, e tem toda a autoridade para utilizá-las. Então, essa solução em si, ela também atua com as frequências variadas, né, de acordo com o que a operadora detém. Ou seja, no campo hoje é utilizado o 700, né, para cobertura aí das aplicações, até mesmo habilitando aí a conectividade para as pessoas que atuam que moram nessa região. E o mais importante para a gente é que, assim que essa solução ela é aplicada, ela consiga ser implementada rapidamente. E, com isso, nós entendemos que não somente as pessoas que têm esse benefício, né, da conectividade, também os produtores, mas que as operadoras consigam desenvolver seu business no Brasil inteiro. É um caminho longo a ser percorrido, né? Nós vimos aí pela apresentação do Joaci, as áreas que não são cobertas, é um pouco diferente, né? Na verdade, é muito diferente comparado nas áreas rurais, nas áreas urbanas, mas a solução existe. E a Huawei sempre procura desenvolver essas parcerias para que realmente cubra e resolva o problema da população. Basicamente é isso. Obrigada. A gente recebeu uma pergunta do Fernando Claro, da CEAL, que faz uma pergunta também bastante, que é bastante recorrente nesse debate da conectividade rural, né? Então, eu acho que eu apresento para todos, quem tiver, achar que tem mais para contribuir, se todos quiserem, também estamos à disposição. Que é a questão da última milha. O Fernando nos manda aqui: grandes áreas rurais possuem baixa densidade de usuários e fazendas e não justificarão a instalação de uma Hebe 4G LTE. Essa última milha muito esparsa não é um grande obstáculo para a adoção de 4G LTE no campo? Como é que, alguém prefere começar? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Posso? O Gontijo está levantando a mão ali, acho que... Bom, eu acredito que tem várias... As duas últimas perguntas ajudam nesse valor presente líquido aí dos investimentos, obviamente, né? Então, assim, tanto a desoneração do IoT, lá do PL, que tá lá, foi relatado pelo Vanderlan, quanto a questão do FUSH, quanto a questão, dependendo da região, você tem viabilidade econômica pura, olhando só a matemática, inclusive áreas suburbanas, não é só na área rural, né? Só que a área rural ela tem uma outra lógica. Ela não é densidade humana. O VPL ele não é calculado pelo indivíduo. Ele é calculado pelo PIB da atividade econômica daquela localidade. Então, assim, às vezes você tem uma área que você tem 2 pessoas morando, mas o cara é um gigantesco produtor de gado de corte. Então, faz sentido, sim. E esse produtor de... Eu estava conversando com o pessoal... Teve uma reunião que a gente teve na CNA, assim, não sei se você lembra, que teve um dos produtores que falou assim: não, quanto que custa aí? Eu vou botar umas 3 torres dessa lá na minha fazenda. 4 carretas de soja, compra essas torres e eu faço lá dentro da minha fazenda eu mesmo. Isso aí vai trazer um ganho econômico, ganho de eficiência produtiva para ele que é gigantesco. Então, a lógica do agro ela é diferente da lógica do simples atendimento da banda larga na sua casa. Ela é uma coisa diferente. E é um desafio para as próprias operadoras. Eu queria até ouvir aí um pouco da Tinha, aí, o pessoal da Raio, porque a lógica é diferente. A cabeça das operadoras tem que pensar diferente para conseguir fazer isso daí. Não, sem dúvida, já que você nos citou aqui, eu vou aproveitar a deixa. Eu acho que, realmente, esse desafio da densidade de população foi uma das coisas que a gente abordou desde o início no nosso modelo de negócio, né? As operadoras vinham trabalhando e sempre trabalharam pensando em densidade de pessoas, né, ativas que vão estar contratando planos e tal, e a gente viu que se a gente seguisse nesse mesmo caminho, a gente não ia chegar em lugar nenhum.
Então, por isso que a gente pensou em mudar o modelo de negócio, né? Então, trazer esse upfront, né, de uma taxa de instalação para ajudar a fazer as coisas acontecerem, né? E, obviamente, que eu acho que as empresas que têm soluções hoje, né, como as empresas de máquinas, as empresas que já estão lá, é muito importante que elas estejam juntas, né, conosco, porque elas é que vão mostrar o ganho de produção que a conectividade vai trazer para esses produtores rurais. E aí, esse cálculo do VPL, não só do lado da operadora, mas do lado também do produtor, ele acaba fazendo sentido, né? Então, eu entendo, são duas alavancas interessantes, né? Uma dessas, que é o aumento da produtividade, né, do produtor, ele aumentar o número de coisas conectadas e pessoas que vai trazer o VPL para a operadora, e o outro lado, que é esse aumento de produtividade, vai trazer um aumento de arrecadação, né, onde o país vai ganhar com isso, né, em termos de aumento de PIB e tudo mais, e aumento de arrecadação. Então, eu acho que modelos que envolvam essa ajuda também do Estado para fazer com que isso aconteça mais rápido, eu acho que faz muito sentido também, né? Porque a gente está falando, né, o Segontijo falou de 10% de aumento de produtividade, é pouco. E realmente, se a gente vê hoje cases, né, no mundo todo, você consegue facilmente mais do que 10% se você trabalhar bonitinho, né, na digitalização dos processos, porque você começa a medir, né? E quando você começa a medir, você começa a entender os gargalos, onde você tem perda, né? Perda de combustível, que é o básico, né? Você tem a questão dos recursos hídricos, que também é outro problema muito grande, e que você medindo, tendo conectividade, você conseguindo medir, você consegue realmente trazer, né, ganhos diretos aí no que é mais básico, né, da parte da agricultura. Então, eu acho que faz sentido, sim. A gente tem que pensar de forma diferente, porque o problema é diferente também, né? Acho que eu vou, então, seguir para uma próxima pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o Joaci. Joaci, você colocou aqui que 72% das propriedades são offline hoje em dia, né? Então, assim, o que a gente consegue ver é que as grandes propriedades, né, elas têm conseguido soluções de conectividade que também contribuem com a comunidade em volta, mas a gente ainda assim tem um grande número de pequenas propriedades, principalmente no Nordeste, como você colocou, e principalmente as pequenas, que tem essa questão que reflete também as desigualdades regionais, né, do nosso país. Então, eu queria saber, vocês colocaram muito a questão do FUST, né, e agora também o Alexandre também colocou, eu queria saber qual que é a importância do setor público para ajudar, do dinheiro público especificamente, né, para ajudar nessa questão, considerando uma realidade que a gente tem, né, de um governo que tem recursos limitados e que tem diversos desafios para enfrentar, inclusive tem a questão do teto de gastos, né? Os recursos para o meio rural, eles não podem ser desprezados nem público nem privado, né? Então, qualquer recurso a gente enxerga que canalizado para a conectividade rural, ela é muito bem-vinda, né? Aí foi citado o PL 172, nós corroboramos com o pensamento do governo da necessidade e urgência da aprovação desse PL. Justamente para quê? Para direcionar alguns recursos para o campo, para conectar o campo. E aí a gente não pode esquecer, Anne, com relação o que eu bato muito nessa tecla, da heterogeneidade dos produtores, né? Então temos grandes, pequenos, médios, e dentro desse grupo grande ainda há outro grupo de heterogêneos. Aí a cadeia de soja, café, quer dizer, as necessidades são extremamente diferentes de cada um desses grupos de produtores. Então, recursos públicos para o campo, eles são fundamentais, né? Então, por isso que na minha apresentação falei da importância de direcionar ou de criar uma política pública voltada para a conectividade, que termina se materializando pela própria aprovação do PL do FUST, né? Então, é fundamental que isso tenha esse foco. Eu aproveito a oportunidade também para a gente também não esquecer da parte do EAD, né? Então, hoje, esse agro moderno, né, e é diferente, o agro é diferente, né? Está provado aí que em plena pandemia ele cresceu, né? Então, assim, é uma coisa diferenciada da nossa economia, né? Nós, de um modo geral, a gente tem um pezinho na roça, né? Então tem um DNA agro em cada um da população brasileira. Então é fundamental ter um olhar diferente para o campo. Ora, se eu tenho um setor pujante na economia e ele traz saldo
positivo para a balança comercial, ele deve ser, sim, tratado de forma diferente, dentro das suas diferenças. Queria saber, então, aproveitando, né, a continuidade da questão, Kleber e Gontijo, como é que o governo vê a questão da conectividade no campo em termos de recursos públicos? Há disponibilidade orçamentária para colaborar com esse projeto? Quer começar, Kleber, ou falo eu? Anne, você pode repetir? Eu estou ouvindo vocês mal, não sei se é meu sinal aqui. Não, era para saber se há disponibilidade por parte do governo, via Ministério da Agricultura ou do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, de recursos públicos para colaborar com o projeto de conectividade do campo. Deixa eu... Não estou ouvindo. Gontijo, você quer falar? É isso. Estou ouvindo bem mal. Tá bom. Não entendi o que ela perguntou. O que a gente tem, né? Você olhar no tudo que está sendo tratado, FUST, mudança do modelo regulatório de telecom, que vai trocar toda a parte de concessão por investimentos. Aí a Anatel está fazendo os levantamentos aí de quanto será esse investimento anual até o fim do que seria a concessão. Isso aí tudo é recurso público, né? E são alguns bilhões de reais aí. Óbvio que há sempre aquela... Quem vai investir quer que seja menos, né? Os operadores querem menos, algumas áreas do governo querem que seja mais, mas você faz parte das negociações que sempre existiram entre a agência reguladora e as operadoras e vão chegar a um termo, com certeza, que vai ser o número que vai ser decidido. Você tem também toda a parte dos leilões de espectro que estão vindo, e também os que já existiram, as contrapartidas que as operadoras têm a obrigação de atender, não só no edital do 4G, que foi 30 quilômetros, antigamente era só uma torre no centro do município, aí agora é 30 quilômetros a partir da franja da zona urbana do distrito sede, aí agora está começando a avançar para os distritos não sede, depois as rodovias. Existe uma série de ações regulatórias que no fim do dia é recurso público, se você olhar no fim da moeda, que as operadoras pagaram menos pelo espectro de radiofrequência e vão pagar menos pelo espectro de radiofrequência para poder ter essa obrigação. Se não tivesse essa obrigação, o valor que eles pagariam pelo espectro técnico certamente seria um valor maior, que são recursos públicos. Então, você tem uma série de instrumentos disponíveis. Além disso, tem as medidas regulatórias que o governo vem adotado, né? Eu acho que isso aí é um desafio das operadoras para elas construírem o modelo de negócio que viabilize a implementação da infraestrutura. Ao mesmo tempo, tem um papel muito forte da CNA e das atividades das empresas agrícolas, né? Muitas vezes não é empresa, às vezes é um grande fazendeiro, né? Não um CNPJ em alguns casos. Um terço, não sei se você sabe, um terço da produção agrícola brasileira é agricultura familiar. Você precisa também desse pessoal ter capacidade de investimento e fazer sentido para ele, né? Quando você bota uma antena da Hughes satelital, é R$400 por mês para você ter uma conectividade, e para instalar demora para caramba. Existe uma série de gargalos, não só da conectividade, mas do ecossistema ao seu redor, que o produtor ele tem que ver valor agregado naquilo. Então, você não é só o dinheiro público que é necessário, você tem que ter também o dinheiro privado para aquele ente que não consegue alcançar financiamento público. Tem que ter o financiamento privado. Tem as debêntures de infraestrutura, que foi recentemente publicada e modernizada, onde você pode criar grandes projetos para fazer a interiorização da conectividade de maneira consorciada. Você tem as cooperativas no meio rural que são muito fortes e organizadas. Então, existem formas de fazer esse financiamento. Não é dinheiro do governo para alcançar aquilo. Você já tem os instrumentos existentes. Gontijo, me ouvem? Eu quero complementar a sua fala, a fala do Gontijo, Anne, adicionando duas perspectivas. Na perspectiva, como o Gontijo falou, pública,
né? Nós estamos aí, principalmente, numa relação muito próxima, muito parceira com o MCTI, estimulando fomentos de inovação e ações de inovação, de ciência e tecnologia na área de conectividade lato sensu, né? A propósito, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para falar que nós lançamos, está na praça, inclusive ontem foi prorrogado, né, a chamada de uma parceria do MCTI, a BDI, liderada pela BDI, mas com a parceria do MCTI, do MAPA e do Ministério da Economia, o programa Agro 4.0, que é recurso de subvenção econômica a fundo perdido para iniciativas de conectividade no campo prática e aplicada. Tá? Inclusive, foi prorrogada a chamada, está aberta até o dia 7 de outubro. Esse é um exemplo da iniciativa, além de outras. No Plano Safra, nós temos ações de linha de crédito para o produtor rural, né? E aí pode ser o produtor, pode ser um CNPJ, digamos assim, que pode tomar recursos para poder aquisição, para poder adquirir equipamentos, serviços, etc, etc, etc. Da mesma forma, nós desenvolvemos junto com a FINEP, que a FINEP é vinculada, inclusive, ao MCTI, linhas de crédito diferenciados para a questão de conectividade e dígito como um todo. A outra perspectiva que eu queria trazer é exatamente o papel do governo, né, não só do Ministério da Agricultura, como outros ministérios, como o MCTI, de fomentar e alavancar esse movimento no setor e na iniciativa privada, né? Exemplo concreto disso, eu afirmo para vocês aqui, que praticamente todas as companhias, né, de grande, médio, inclusive a maioria das de pequeno porte, que transitam no meio desse tema de telecom, conectividade, provimento de estrutura, de redes e sinais, de rádio a satélite, passando por fibra, tem dialogado conosco, nós estamos estimulando, inclusive avaliando aí, digamos assim, novas tecnologias que estão vindo para o campo. Então, o movimento do governo está super ativo. Tá certo, gente. Vou fazer aqui, trazendo uma pergunta também das pessoas que estão nos assistindo. Essa foi enviada pelo Henrique Julião e é para o Kleber. Acho que também vale para o Gontijo. A proposta de provimento de conectividade via satélite feita pela pasta ao Ministério das Comunicações envolve o satélite da Telebrás? Qual seria o modelo? Também. A proposta que nós submetemos junto do MCTI e o MAPA para o Ministério das Comunicações, né, envolve o provimento de conectividade via satélite, e eles analisaram, né, muito provavelmente por meio de satélites estacionários, né? Não convém aqui citar quais são ou quais serão, até porque a partir daí é competência do Ministério das Comunicações, mas já está acontecendo, inclusive acabei esquecendo de comentar, já está acontecendo, né? O Ministério das Comunicações, na verdade, começou lá no MCTI, na época que era MCTIC, né? Já está acontecendo o provimento de conectividade via satélite para as comunidades rurais com baixo índice de desenvolvimento, com baixo IDH, por conta da questão da pandemia da Covid-19, que são também comunidades que têm deficiência de estrutura da área de saúde. Então, nós fizemos parceria, na época era MCTIC, onde o Ministério da Agricultura está levando transferência de conhecimento, tecnologia e informação, né, para essas comunidades que estão, na sua maioria, nas regiões Norte e Nordeste. Nós estamos levando conteúdo, né, e o Ministério das Comunicações já proveu, e continua provendo conexão via satélite para algumas comunidades. Já tem, a última informação que eu soube é que foram identificadas 301 comunidades com baixo nível de desenvolvimento que são as prioritárias a receber essa conexão provida pelo governo. Mas, muito em breve, né, outras plataformas satelitais irão e deverão prover também essa conexão. Tá certo. Queria fazer agora uma pergunta para o Bruno. Na sua apresentação, Bruno, você colocou que a Huawei já está presente no país há mais de 20 anos e a gente sabe que é uma grande fornecedora de equipamentos, inclusive tem parcerias com diversos órgãos do governo em relação a data center, esse tipo de coisa. Eu queria que você colocasse para a gente qual que é a presença hoje da Huawei, né,
claro que indiretamente através das operadoras, né, dentro do setor público, e qual que é o potencial que a Huawei vê na questão, vê para o Brasil, especificamente na questão rural, da conectividade rural. Bom, Anne, como citado por você, a Huawei ela possui as soluções não somente para empresas privadas, né, propriamente dita na área de telecomunicações, mas também a Huawei ela atua aí com soluções com um portfólio completo para a parte de TIC. Então, nossos clientes, eles são desde empresas financeiras, passando pelo setor público, como soluções em switch, soluções em cloud, né, embarcado aí com inteligência artificial, até na questão das ISPs, soluções para ISPs, com ONT, OLT e tudo mais. Então, a Huawei ela atua aqui no Brasil já há 22 anos. A gente é uma empresa madura, né? Por mais que ela seja nova na sua fundação, no total de 33 anos, o Brasil foi o segundo país no qual a Huawei iniciou suas operações externas. Primeiro foi a Rússia e, segundamente, foi o Brasil. E, em parceria com todas as operadoras, nós conseguimos prover soluções viáveis, né, para que elas conseguissem expandir suas redes no Brasil. A diferenciação, basicamente, a Huawei ela possui soluções diversas, né, e principalmente competitiva na área de preço. Então, isso habilita com que as operadoras ou os nossos clientes consigam ser competitivos e também ofereçam soluções para o mercado. Na área rural, essa solução que eu apresentei de Rural Star, ela já é desenvolvida amplamente, né, em países como, por exemplo, da África, onde lá existem populações remotas e no qual eles são atendidos aí com 2G, 3G e pobremente também com 4G. E essa solução ela encaixa muito bem aqui no Brasil, onde se tem uma cobertura seja ela em rodovia ou até mesmo uma cobertura em áreas remotas, onde a gente consegue reaproveitar o sinal que já é gerado pela operadora, né, para que consiga, assim, replicar esse sinal e atender a população. É válido mencionar que existem diferentes aplicações que demandam dessa cobertura, né, seja ela aplicações para otimização em campo, através de IoT, ou até mesmo coleta de informação de sensores, e também existem aplicações de cunho social, para que realmente as pessoas tenham acesso à conectividade, né? O papel da Huawei, até mesmo no desenvolvimento da cobertura, juntamente não somente com as operadoras, mas também em parceria com algumas empresas do governo, ela fomenta esse desenvolvimento tecnológico. Então, o Kleber ele mencionou um edital, mas existem editais em paralelo, como, por exemplo, o desenvolvimento de laboratórios focados em inteligência artificial, que a Huawei entrou como uma parceira investidora. Ou seja, a gente espera que isso realmente aconteça, né? Outubro é o resultado desse edital, no qual foi liderado pela FAPESP, pelo MCTI e pelo CGI. E, assim, tendo esse resultado positivo, durante o período de 5 anos até 10 anos, a Huawei vai investir em desenvolvimento de tecnologia aplicada ao campo, seja ele aplicações em dispositivos, embarcado com tecnologia com inteligência artificial, mas focando também para o desenvolvimento ao campo. Obrigada, Bruno. A gente está se aproximando aqui do fim do nosso painel, então eu queria fazer uma pergunta que vale para todos, então, que é o grande tema, né, que a gente fala hoje no setor de telecomunicações, que é a questão do 5G. Eu queria que cada um colocasse, claro que rapidamente, né, a gente não tem tanto tempo assim, mas quais são as oportunidades que o 5G pode trazer na questão da conectividade rural? Podem começar... pode começar o Kleber, de repente, e aí a gente segue obrigado. A nossa ordem. Obrigado, Anne. Eu não tenho dúvida que a tecnologia do 5G virá para poder dar e servir, digamos assim, como grande alavanca para a transformação digital no campo, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Nós temos, além do desafio de prover conectividade, temos que prover qualidade de conectividade, né? Qualidade, inclusive, de transformação, porque por mais que nós tenhamos conectividade, se os devices que estão vindo aí para o campo, os softwares, os serviços, as plataformas, principalmente a entrada desses modelos de marketplace,
não tiver um respaldo, digamos assim, de velocidade e qualidade como o 5G vai prover, nada adianta ter a conexão pela conexão. E aqui agradeço oportunamente, Ania, o convite, a atenção, e seguimos à disposição no Ministério da Agricultura. Pode ser algum Gontijo agora, para falar sobre um pouquinho da visão sobre o 5G no campo? Claro. Primeiro, eu queria colocar que o 5G vai, sim, ser algo disruptivo no mundo. Mas muita coisa já pode ser feita com 4G, 3G, até 2G em alguns casos, com a questão de segurança, segurança cibernética um pouquinho desafiadora, porque é uma tecnologia menos robusta, né? O 5G ele vai trazer um potencial de aplicações que não é simplesmente aumentar a banda larga, né? Se você vê as iniciativas de 5G que estão surgindo no mundo já, os conceitos piloto, eles estão simplesmente aumentando o tamanho da banda. A verdade é essa. Eu conversei com a Gontijo coreana, digamos assim, a gente tem um acordo de cooperação com eles, a gente tem uma interação bastante produtiva. E ela me comentou que lá foi um dos primeiros lugares do mundo a colocar o 5G, se não foi o primeiro, se não me engano. E ela falou, não, que aqui a gente está com 5G, muita banda larga, mas está muito gaming, muito questão de entretenimento, muito pouco ainda as outras aplicações. Mesmo porque a padronização do 5G, para os leigos, né, a gente divide 1, 2, 3, 4, 5G, mas na verdade é um desenvolvimento contínuo das tecnologias de comunicação móvel. Se não me engano, a gente já está na release 16, a versão 16 dela, e a cada pedacinho dela a gente vai colocando um pouquinho de mais coisa, né? O grande tchan do 5G é a latência. Você não vai ter mais aquela coisa que eu mexo aqui, aí demora um pouquinho para o negócio mexer lá. Então, na parte de drones, na parte de veículos autônomos dentro do setor produtivo, na parte de... Tem centenas de aplicações que a gente nem imaginou ainda, porque a tecnologia ainda não está aí 100% para a gente testar. Eu acho que o 5G, sim, vai ter uma mudança muito grande na forma como o business acontece, não só no agro, como na indústria, em vários setores produtivos, e as empresas têm que se preparar. A verdade é essa, as operadoras devem estar queimando o neurônio aí para pensar novos modelos de negócio, os fabricantes também. O setor agropecuário sabe que é algo grande, nós do governo, as próprias empresas sabem que é algo grande, mas ninguém sabe de fato como esse grande vai se tornar. Essa é a verdade. A gente só vai saber quando a tecnologia tiver, a estrutura tiver ali pronta para as startups, o pessoal que desenvolve soluções, começar a botar coisa em cima. Essa é a minha visão. Obrigado. Posso complementar, né? Pode. Eu concordo. A TIM tem se posicionado muito forte em relação ao 5G, né? O 5G será realmente uma revolução em vários setores da indústria, né? E a agricultura não vai ser diferente. A grande questão é que, como a gente falou há pouco, né, o desafio do Brasil não é a tecnologia em si, sim você chegar lá naquele ponto com o backhaul, chegar lá, né, e conseguir fazer a conexão daquela torre à rede da operadora, por exemplo, né? Então, o 5G continua tendo esse mesmo desafio, só que em escala um pouquinho maior, porque você precisa mais banda para poder conectar aquela torre. Então, eu concordo com o Gontijo, eu acho que grande parte dos casos de uso do agro, eles já podem ser endereçados com tudo que a gente já tem hoje, né? O 4G, ele atende a 98%, eu acho, dos casos de uso hoje que nós temos no agro, né? Realmente a latência é o grande ganho do 5G, que vai trazer, né, a questão de você ter veículo autônomo, de você ter o drone, né, conseguir fazer comando no drone de uma forma com uma distância maior e tudo mais. Mas a grande questão, e eu acho que uma reflexão importante para a gente fazer, é que a jornada da transformação digital no agro, ela passa pela conectividade, mas a conectividade é só o habilitador, né? Você precisa ter toda a transformação dos processos analógicos em processos digitais. Você tem que transformar o mindset analógico do operador, do produtor, em um mindset digital. E isso, eu entendo que o Brasil não precisa esperar o 5G para começar esse processo, né? Acho que o produtor pode aproveitar o 4G agora, pode aproveitar a questão da conexão via satélite, quando for o caso. Eu acho que cada caso é um caso, você tem, né? Eu acho que tem uso para tudo. E fazer justamente essa entrada no mundo digital.
porque esse, para mim, é a maior dor. A maior dor que o ambiente rural precisa atacar de frente, e aí o Joaci sabe bem disso, né? É justamente essa questão de EAD, de educação, de você conseguir fazer essa transformação digital na cabeça de quem está lá no campo, tá bom? Então, obrigado pelo convite, foi um prazer participar, obrigado aos companheiros do painel. Né? Oi, Ana. Com relação ao 5G, a gente não pode esquecer, corroborando com o que eles, né, com os outros painelistas falaram, lógico, é uma tecnologia melhor, é uma tecnologia que permite baixa latência, é uma tecnologia em termos de velocidade muito maior, mas não devemos nos esquecer que ele foi pensado para a cidade, né? Então, quando eu digo que é pensado para a cidade, é para curtas distâncias. Significa que eu necessito de ter uma infraestrutura na cidade com um número de torres muito maior do que tem hoje para 4G. E no campo, agora levando essa reflexão para o campo, ora, se eu tenho baixa infraestrutura hoje no meio rural para o 4G, imagina a necessidade que eu vou ter de torres, vai ser um número muito maior. Então, a frequência hoje do 4G de 700 MHz, essa de 4G, ela já resolve em 90%, e como falou o Dalfone, em 98% dos nossos casos. É lógico que, se a tecnologia 5G, né, se nós resolvermos os nossos problemas de infraestrutura, é muito bem-vindo no campo 5G. Mas a gente precisa ter muito isso sedimentado, né, no pensamento, isso. Ela foi uma tecnologia pensada para a cidade, e a gente precisa levar para o campo com adaptações. E quais as adaptações seriam essas? Infraestrutura. O que eu acho que esse movimento é muito positivo das teles, o que está acontecendo, a gente tem percebido. Nós estamos também sendo procurados por várias empresas de telecom, né, para conhecer, para demonstrar o que é o agro brasileiro. Então, pegando o gancho aí na foto do Dalfone aí da TIM, com relação as teles, elas precisam, de fato, colocar a bota e ir para a zona rural. Conhecer o agro, conhecer um pouco melhor desse agro. Então, uma outra coisa que me chama bem a atenção e aí o produtor, né, muitas vezes não entende essas linguagens que o pessoal da teles falam, né, em inglês, isso precisa ser traduzido para eles, né? Então, a gente tem muito esse cuidado, né? Na nossa plataforma que estamos desenvolvendo, a ideia aí como a gente está em aberto para parcerias, mas a premissa da nossa plataforma a gente precisa colocar no ar, né, à disposição do produtor, numa linguagem simples. É isso que a gente precisa fazer, o que a gente entende fazer. E eu repito, o sistema CNA está aberto para parcerias, né, seja público ou privado, mas de modo que o produtor rural, que é o nosso público-alvo aqui da live, né, a agricultura ou a agropecuária conectada, ele precisa entender, né, que existem soluções e ver qual é a que melhor se encaixa para o caso dele, específico dele. Então, eu queria agradecer a você e a organização do evento pelo convite e poder contribuir um pouco aqui com o debate. Bom, Ani, 5G já é uma tecnologia existente, né? A Huawei ela é líder mundial dessa tecnologia 5G. Para você fazer uma comparação, nós possuímos aí mais de 600 mil ERBs, né? A estação rádio base instalada com tecnologia 5G pelo mundo. E essa comparação, quando você torna para o Brasil, temos aí atualmente em torno de 100 mil torres instaladas no Brasil. O Joaci ele tocou num ponto, né, que é esse entrave da infraestrutura, e isso vai ser requerido para implantar essa nova tecnologia. A lei das antenas ela veio para suportar, né, que essas amarras sejam desatadas e que o Brasil tenha celeridade no desenvolvimento tecnológico, seja ele não somente com 5G, porque hoje é um pain point também no desenvolvimento do 4.4 e 4.5G, né? E o 5G, sim, ele pode ser uma complementação do que já demanda o campo, né? O 4G ele consegue cobrir as demandas que vêm da área agrícola, né? Muitas vezes isso daí são coletas de informação, mas num dado momento isso vai também solicitar que aplicações com baixa latência, rápida resposta, por exemplo, na área de mineração, fazendo também um paralelo, né? A pessoa ela pode trabalhar remoto e isso sim reduz aí
ou a insalubridade dessa pessoa operadora de, por exemplo, um caminhão ou um trator. Ou seja, isso abrirá novas portas para novas aplicações. Quando o 4G foi implantado, nós não sabíamos quais portas seriam abertas, né, e também quais aplicações seriam criadas. Então, eu vejo o 5G, nós literalmente vamos ter que viver isso, né, para entender o que essa tecnologia disruptiva pode trazer, mas pelas experiências que nós temos em outros países, é uma tecnologia que vai abrir várias portas e mudar aí todo o fator industrial, o que é chamado de indústria 4.0, agricultura 4.0, mineração 4.0, até mesmo saúde e educação. Então, a gente acredita muito nessa tecnologia, o Brasil está se movimentando para que isso aconteça, e espero que em breve, não somente nas áreas metrópoles, né, as áreas urbanas, mas também essa tecnologia chegue na parte agrícola, né, no campo, para complementar o que nós temos de pendência e de gap hoje. Obrigado pelo convite, também obrigado aos amigos que participaram aqui no painel juntamente comigo hoje. Gente, gostaria de agradecer então a presença de todos, os nossos painelistas, pela oportunidade do debate. Lembrando que o conteúdo dessa mesa ficará nas próximas horas disponível para ser assistido sob demanda aqui no site do painel. Convidamos todos para seguirem acompanhando a nossa programação com uma sessão especial sobre a questão das antenas e torres na parte da tarde e também aos 2 próximos workshops sobre autorregulação e sobre sistema de transportes inteligentes. Boa tarde a todos, muito obrigada e até a próxima. Estar conectado significa estar sempre com quem importa, mesmo que de um jeito diferente. Significa estudar diferente, trabalhar de uma maneira diferente. Significa conversar de uma forma diferente e se mover por outros meios. Significa plantar e colher de outros jeitos, produzir mais e melhor. Estar conectado é se informar e se divertir em qualquer lugar. É ver o mundo com outros olhos, conhecer novos caminhos e não ter fronteiras para cuidar da saúde. Estar conectado é viver um outro mundo, é ter o que a gente precisa em qualquer lugar. É lembrar de quem a gente gosta a qualquer hora. Um abraço é estar conectado, mas ele também pode ser diferente. Estar conectado é fazer melhor tudo o que a gente sempre fez, sem nem pensar no que é preciso, com a certeza de que as telecomunicações nos mantêm conectados ao que realmente importa. Conexis, o novo nome do Sinditele Brasil.